A paz do Senhor para os irmãos e para as irmãs. Meu nome é Márcio Gomes, sou servo do Deus Altíssimo. E mais uma vez estou aqui para compartilhar a palavra de Deus, palavra essa que salva, que cura, que liberta e que leva o homem para o céu. O texto fica aqui no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 25. Diz assim a palavra de Deus: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiro, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós mais, muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como nascem os lírios do campo, elas não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Glorificado seja o nome do Senhor. Do versículo 25 ao versículo 33. Jesus está falando da providência de Deus na vida daqueles que o obedecem. O interessante, meu irmão, minha irmã, que Jesus está dizendo: não andeis ansiosos por coisa alguma, quanto ao que haveis de comer, quanto ao que haveis de beber. Às vezes, a nossa preocupação ela é excessiva. Às vezes nós nos esquecemos de que nós temos um Deus, o Deus da providência, o Deus que cuida de nós, o Deus que não deixa faltar na nossa mesa. Então nós precisamos, meu irmão, minha irmã, em toda a nossa caminhada, confiar nesta providência de Deus. Que comeremos, que beberemos, Deus proverá. E aí, Jesus vai dizer, comparar algumas coisas que Deus fez e faz na natureza, como os lírios dos campos, como o alimento dos animais. E ele diz, não sois vós muito mais importantes do que todos esses aqui? Ó homens de pequena fé. Aí ele conclui no versículo 33 dizendo, buscai primeiro o reino de Deus. Busca o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Aqui Jesus, meu irmão, minha irmã, não está oferecendo riqueza, não está dizendo que todos vão ficar ricos, não está dizendo que eles não vão passar por dificuldade. O que Jesus está dizendo é que os seus ouvintes, nós, aqueles que estavam ali no primeiro século, ali, vivenciando, ouvindo essas palavras de Jesus, a preocupação de Jesus é que nós tivéssemos a confiança de que se nós estivermos na presença do Senhor, Ele não vai nos abandonar. Ele não vai deixar de suprir as nossas necessidades. Porque o Senhor, Ele nos dá uma paz, meu irmão, minha irmã, diferenciada diante da escassez, diante da adversidade. E Ele quer que nós tenhamos essa mesma confiança de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, com Jesus, meu irmão, minha irmã, nós não ficamos angustiados, amargurados. Com Jesus nós temos a paz. Com Jesus, no momento de desemprego, nós temos segurança de que em algum momento esse emprego, essa porta vai se abrir. Com Jesus nós temos confiança que diante de uma enfermidade,
Deus há de nos confortar, Deus há de nos curar, se assim for a sua vontade. Com Jesus, meu irmão, minha irmã, nós temos confiança de passar por toda e qualquer adversidade. É essa segurança que Jesus quer que nós tenhamos. Não andeis ansiosos, confie no Senhor. Buscar primeiro o reino de Deus, que é o principal. Porque quando nós buscamos o reino de Deus, meu irmão, minha irmã, nós alcançamos algo extraordinário, que é a nossa salvação em Cristo Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que buscar, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, não pereça, mas tenha a vida eterna. É isso que Jesus está oferecendo aqui para mim e para você nos versículos de número 25 ao 33 do capítulo 6 de Mateus. Guarde isso no seu coração. Viva isso e você verá algo extraordinário acontecer na sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de nós. Fiquem na paz e que Deus te abençoe em nome de Jesus.